Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa moral aí, reforça a tua inscrição aqui embaixo, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações e vamos em frente. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, tem um link fixado no primeiro comentário desse vídeo, é o link da Betfair. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição na Betfair. A Betfair que lançou algumas promoções para a torcida do Vasco, promoções bacanas, promoções seguras. Então, a Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco, tem muita coisa boa para a torcida do Vasco. Podem acreditar, sem contar que é tudo prático, fácil, barato. Repetindo aqui, link da Betfair fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, tá certo, gente? Lembrando, jogos para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade, beleza? Gente, muitos assuntos importantes, hein? Vamos falar sobre contrato milionário com a Globo. Vamos falar sobre a venda da SAF do Vasco, mais uma novidade. Reforço, né? Ufa, meu Deus do céu, essa situação envolvendo um novo zagueiro. Finalmente isso aconteceu e muito mais. E eu começo com esse assunto. Começo com esse assunto porque foi um assunto que a torcida do Vasco passou mal durante a temporada de 2024 inteira. Com os zagueiros entregando a paçoca, Vasco perdendo classificação de Copa do Brasil por erros individuais, de zagueiros, que graças a Deus saíram do Vasco. Eu acho que isso também é um reforço. Quando você tira jogadores que... Eu não gosto de ficar falando de jogador. Sabe por quê, gente? Porque ele não é só um jogador, ele é um ser humano também. Sabe? Está sujeito a erros. Então parece que você está atacando o atleta, a pessoa, aí a família do jogador está assistindo os seus vídeos, está te acompanhando, aí você está criticando o cara, acha que é uma questão pessoal quando não é. Nunca foi e nunca será. Sabe, a questão é, pô, não deu certo, que ele tenha sucesso no outro clube, na sua nova caminhada e tudo mais, sabe? E tá tudo bem para todo mundo, né? Eu também recebo críticas, ué, vou fazer o quê? Sou criticado. Crítica é diferente de ofensa. Existe uma diferença monstruosa. Eu não estou aqui para ofender jogador A, jogador B. Posso criticar. Ofender, jamais. Ninguém nunca viu isso aqui. E é assim que funciona o ciclo da vida. Então, o Vasco, o Atlético, na verdade, aceitou a proposta do Vasco e Maurício Lemos será o novo zagueiro do Vasco. Um jogador de 29 anos, um jogador de seleção, um jogador que estava no Atlético Mineiro, começou muito bem por lá, mas sabemos que o Atlético Mineiro tem um sistema defensivo muito forte, com outros zagueiros bons também. Então esse rodízio foi super normal lá. Ter noção, o Igor Rabelo também é... Igor Rabelo, jogador de seleção brasileira. Também é banco lá no Atlético Mineiro. Então, assim, o Vasco contratou, na minha opinião, um zagueiro que chega para jogar. Chega para jogar ao lado do João Vitor e passar a segurança que a torcida tanto queria durante aí até os últimos anos. Porque a zaga do Vasco realmente foi um filme de terror nesses últimos anos. Então, o Vasco acerta demais nessa contratação. É um zagueiro que sabe das coisas, é um zagueiro que vai ajudar. Vamos aguardar, vamos fazer essa entrevista com o Maurício Lemos, entender mais sobre a motivação do atleta. A informação que nós temos é que a família dele teve um papel fundamental para esse acerto, mas que ele venha, entenda que ele vai jogar no Vasco, que ele vai vestir essa camisa, que ele tem que honrar essa camisa, e aí sim, ele vai entender a grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama, que só tem essa noção quem realmente joga, para entender a torcida, para entender o amor, a paixão da torcida, quando o jogador entra em campo e recebe o carinho, o apoio da torcida do Vasco, que é um apoio incondicional, tá certo? Então, seja muito bem-vindo ao Vasco Maurício Lemos, tá? Ele recebia cerca de 400 mil reais mensais, né, no Atlético Mineiro, desculpa mais uma vez, e o Vasco vai pagar o salário integral do atleta, do jogador, tá certo? É um acordo de empréstimo, ele chega por empréstimo até o final de 2025 e se atingir algumas metas, o Vasco tem a opção de compra, o Vasco vai comprar o jogador. É um zagueiro que tem tudo para dar certo, tem tudo para dar muito certo, tá certo? Além dele, o Vasco mira mais 4 reforços, né, para o time titular. Um ponta esquerda, o zagueiro já foi contratado, e mais um jogador para ser reserva do Verratti. Daí,
o Vasco, né, tem a opção, mais uma opção, que é a do atacante Wanderson, que quer jogar no Vasco, que quer atuar aqui no Rio de Janeiro. Eu trouxe essa informação nos vídeos passados. E a informação de momento é que o Wanderson, né, do Internacional, tem um valor caro de mercado. O Inter quer cerca de 3 milhões de reais pelo jogador. Agora, entender a condição do Vasco, a necessidade do Vasco corrigir essa posição para o Vasco desembolsar esse valor. O que pesa a favor do Vasco é o bom relacionamento do Vasco com o Internacional. Isso pesa, isso é bom. O bom relacionamento entre as equipes. É claro, o Pedrinho é um cara com credibilidade. O Pedrinho é um cara que vai contratar o jogador A, o jogador B, vai fechar acordos com os outros clubes e vai pagar. Né? Coisa que o Vasco não fazia no passado, nem com a 777 lá, sendo SAF. Porque saiu a matéria ontem que a 777 pagou só 18% dos jogadores que ela contratou. Só. E o Vasco está pagando o restante. O Vasco. Na verdade, o Vasco, até foi o Vasco que pagou esses 18% aí, tá? Foi o Vasco. Nós fomos enganados. Caímos no conto do Vigário, ponto. Ah, Eduardo, você apoiou a SAF? Claro que eu apoiei a SAF. O Vasco é um clube falido. O Vasco está se reinventando novamente. Tá? Se reconstruindo. Então, sem essa ignorância aqui, pelo amor de Deus, parece que o Vasco estava ganhando título todo ano. Para alguns, tá, gente? Para alguns. E não é a realidade. O Vasco é um clube no fundo do poço. Tinha que virar SAF. Agora, a 777 não deu certo, vamos partir para uma nova empresa. Tá aí, vamos falar sobre o Marinax. Então, para finalizar o assunto do Wanderson aqui, porque eu vou falar sobre o Coelho também, é um jogador que é bom, vai resolver o problema da ponta esquerda, ponta direita, porque é um jogador que joga pelos lados, mas é um jogador de 3 milhões de reais. Temos que entender melhor a situação, principalmente a diretoria do Vasco, que tem acesso aos cofres do clube, às finanças, vão entender melhor a condição financeira do clube para contratar o Wanderson e qualquer um outro jogador com esse tipo de valor, né, de mercado. Ah, um jogador caro? Jogador caro para mim é jogador que ganha 200, 300 mil e não joga. E não joga. Esse é caro. Agora, o jogador que você paga um pouco mais e chega para jogar, esse jogador, na minha opinião, para mim, para o Eduardo, não é caro. Jogador que resolve o problema, não é caro. Tá certo? O Coelho, né? Coelho é atacante também, bom atacante do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está na segunda divisão, então está enxugando, né? Tá vendendo, emprestando alguns jogadores para tentar diminuir a folha, porque Série B sabemos muito bem que não paga nada, o clube não ganha nada, só bilheteria. Né? Então, o Atlético Paranaense quer 6 milhões de reais. Né? Na verdade, a pedida caiu de 6 para 5 milhões de reais pelo passe do Coelho. Ponta, esse aqui eu gosto pra caramba também. Muito bom. Pelo passe do Coelho. Então, 5 milhões de reais é mais ou menos no cenário do Wanderson, né? Você tem que entender a condição, entender até onde o Vasco pode chegar para finalizar uma das duas contratações e realmente corrigir esse problema da ponta esquerda, da ponta direita, é um jogador que joga pelas beiradas e tudo mais. Ontem, durante a entrevista do Fábio Carilli, ele confirmou que o Vasco está em contato com alguns jogadores. Ele disse que algumas questões não deram certo por conta de valores altos, e isso é muito legal. Essa transparência, gente, é muito importante para a gente. Mas é muito importante, porque acaba com situações, né, e com informações que não existe. Essas informações, elas existem. Mas elas não procedem, então peraí. Então deixa um profissional do clube falar, não, peraí, não tem nada não, gente. Pode relaxar o coração aí, porque a gente trabalha informando, trabalha apurando, ligando, mandando mensagem, não sei o quê, cobrindo literalmente o clube para trazer aqui para vocês. Aí, quando o profissional do clube vem a público e diz, ó, não tem nada não, podem ficar tranquilos. Isso é muito bom, pô. Eu acho até que diminui o nosso trabalho, porque nosso trabalho é informar. Então, muito legal, cara. Muito legal mesmo toda a situação que envolveu a apresentação do nosso novo técnico, o Fábio Carilli. Ontem eu não fui para São Januário por causa da transmissão dos meninos da base, que ontem enfrentou o Canaã, né? Pela segunda rodada da Copa São Paulo. O Vasco empatou por 0-0 e tudo mais. Então, eu tive que fazer as duas coisas. A apresentação, né, do Fábio Carilli e depois da apresentação, a transmissão do jogo dos meninos aqui no canal. Então, gente, muito legal a fala do Fábio Carilli no que diz respeito a isso.
Deixa eu entrar aqui no assunto envolvendo o Marinacci, né, a situação séria, né, gente? Deixa eu pegar aqui essa parte, porque sobre a venda da SAF, o Vasco ouviu de alguns intermediários, né, ali do Marinacci, que a proposta do Grego pode chegar em janeiro. Isso é verdade. Mas o Marinacci, isso aqui é informação, tá? Daqui a pouco eu passo aqui os créditos, não peguei aqui, só para dar, porque a informação não é minha. O Marinacci está com receio de comprar a SAF do Vasco por causa da ECAP. O Vasco vai tentar comprar a ECAP, né, para que o Grego possa comprar a SAF Cruz Maltina. Ou seja, o que o Vasco vai fazer? Vai tentar, junto à ECAP, comprar essa parte, tentar um acordo e passa a segurança para a ECAP, que é a seguradora, né? Ó, tô comprando. E essa história aí de, não sei o que, justiça, isso é mentira. Tá? Isso é mentira de alguns que ficam inventando narrativas aí em outros canais. Isso é mentira. Tá? A SAF do Vasco pode ser vendida sim para qualquer empresa que tenha condições de pagar os valores. São valores históricos, são valores muito altos. E o Marinacci tem essa condição e tem muito interesse na SAF do Vasco. Já que o Vasco vai tentar um acordo com a ICAP, aí sim vai facilitar toda essa negociação envolvendo o Marinacci, que está sim disposto a comprar a SAF do Vasco. Temos que comemorar esse tipo de informação. Não reclamar, na minha opinião, tá? Na minha opinião, não ficar atacando pedra, não ficar torcendo contra. Tá? Esse papinho aí de que não pode ser vendido, que não pode, isso é história, conversa para boi dormir. Tá? Então, o que eu estou passando para vocês aqui é o que eu apuro. Existe um departamento jurídico dentro do Vasco, super competente, né? Tomando conta de toda essa situação. Então, no que diz respeito a isso, pode sim, pode muito. Tá? Gente, não fica caindo nenhum papo de gente que não tem contato nenhum com o clube, gente. Só repara, pô. Porque fulano falou. Fulano não tá no dia a dia do clube. Não tá aqui num grupo de imprensa aqui, tirando dúvidas, apurando com pessoas importantes do clube. Isso chama minha atenção. Sabe? Aí, como é que eu vou confiar? Desculpa, eu respeito todo mundo, mas como é que eu vou confiar numa pessoa de fora se eu tenho 30 mil pessoas dentro do clube trabalhando, pô? Aí, porque o cara traz o mal o tempo inteiro, eu vou ficar acreditando em pessoa que traz mal, que faz mal pro clube? Então é isso que me revolta, pô. Eduardo, você fica chateado? Eu fico chateado porque, pô, não tem como não ficar. Não tem como. Porque tem uma galera que realmente tá para destruir a instituição. Eu não sei porquê, esquece o Vasco, vai torcer para outro clube. Vai lá pro Flamengo, pro Palmeiras, pro Corinthians, pro raio que o parta. Vamos esquecer da vida do vascaíno, pô. Não fala bem, não apoia, não ajuda. Não vira sócio, não compra uma camisa. Então por quê? Não, vou ficar, não vai dar certo não. Porque não pode. Não pode o escambau. Pô, ficar mentindo descaradamente pra torcida, inventando. Vocês que inventam coisas, pô. Não é a galera aqui, não. A galera que trabalha no clube. Firme aqui. Pô, brincadeira, pô. Tá na hora de acordar, gente. De coração, tá na hora de acordar. Gente, ó, o YouTube, mais uma vez, mandou um e-mail aqui. Ele notifica aqui através de um e-mail. Então a galera, pô, Eduardo, eu não sou notificado dos vídeos aqui do canal. O vídeo não chega no meu telefone. O que eu tenho que fazer? Você tem que reforçar aqui embaixo a tua inscrição. Você tem que reforçar o like e também o sino de notificações. Então, habilite o sino das notificações, reforça aí a tua inscrição e também o teu like. É aí que quando eu lançar os vídeos aqui, automaticamente você vai ser notificado no seu telefone, vai chegar o vídeo para você aí, na sua televisão, no seu computador, tá certo? Então, reforça aí embaixo a tua inscrição, teu like e habilite o sino de notificações, que aí o YouTube vai entender que você participa aqui do canal, que você gosta do canal, que você gosta de assistir os vídeos aqui do canal Vasco Connection, tá certo? Gente, contrata um milionário com a Globo, que história é essa, Eduardo Ferrari? O Vasco acertou a venda dos direitos de transmissão para a emissora Globo por 11 milhões. A proposta inicial era de 5 milhões, mas a gestão Pedrinho negociou e chegou a um valor melhor. Um valor melhor? Valor esse que ultrapassou os 10 milhões de reais, tá? E aí eu tô falando de Campeonato Carioca só. Isso aqui é um valor histórico. O Vasco nunca recebeu isso da TV Globo na sua história. Ainda mais com tanta gente transmitindo os jogos. Então, assim, isso aqui mostra, mais uma vez, a incapacidade das gestões passadas e a capacidade da gestão atual. Capacidade de mostrar que a marca Vasco da Gama ela é muito forte no mercado. Que a torcida do Vasco é um canhão.
na audiência. A torcida do Vasco, ela abraça o clube em todos os sentidos. Então, isso aqui é mais um valor histórico, mais um valor bom para o Vasco, que vai ajudar em todos os sentidos. E o Pedrinho está fazendo esse bem bolado, fecha com a Nike, fecha com a Betfair, fecha com a Globo, e, entre outros contratos, vendo o mando de campo honesto, com valores justos. Então, isso tudo que está acontecendo, a questão financeira do Vasco, tem a ver com gestão competente, sim. Não está fazendo loucura, está fazendo fluxo de caixa, está apertado, está muito apertado. Mas vamos começar a movimentar essa situação. Vamos vender para a Globo aqui, vamos negociar contrato de verdade. Vamos fechar um patrocínio aqui melhor de camisa. E assim, o Vasco ganha da capa 500 mil só por ano. E aí você fecha um contrato com a Nike, 30 milhões por ano. Pô, mais outras coisas, né? Então assim, gente, parabéns aí. Eu não tenho que criticar a gestão. Não tem como criticar agora. Ah, porque o Pedrinho é nosso ídolo, Eduardo. Não, não é só por isso, não. Tô falando de competência. Porque se ele estivesse fazendo lambança, é claro que tá errado, Pedrinho, tem que contratar, tem que, pelo amor de Deus. Mas não é isso que tá acontecendo, não. Não é isso, não. Claro que os críticos de plantão estão sempre prontos para atacar pedra. Estão sempre torcendo contra, porque infelizmente o Vasco é um clube muito político. E aí as pessoas não torcem pelo Vasco, elas torcem pelo político de estimação ou pessoas que elas queriam. E eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para apoiar o Vasco, independente de quem está no comando do clube. E hoje nós temos um ídolo novo, com novas ideias, com novo pensamento sobre a grandeza do que é o Vasco da Gama. Essa aqui é a grande verdade. Tá certo? Então, parabéns ao Vasco, mais um contrato fechado, um contrato realmente milionário, um campeonato carioca que, infelizmente, precisa reacender a chama do campeonato mais charmoso do planeta Terra, né? Porque o estadual é isso, o estadual ele é sensacional, o campeonato carioca, mas precisa realmente se valorizar. E aí o Vasco, voltando ao normal, é claro que você ganha um valor muito grande, porque é o Vasco, um gigante aqui do Rio de Janeiro, voltando a ser forte em campo. Fora de campo, o Vasco já é essa potência. Né? O Vasco precisa reacender realmente essa chama, tá certo? Então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com essas e outras. Hoje, se Deus quiser, live ao vivo aqui no canal. Em breve, algumas surpresas, algumas novidades importantes. E é isso, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês. Você que ainda não é inscrito, reforça aí a tua inscrição, deixe essa moral, reforça também o teu like, deixe essa força aí, habilite o sino de notificação, copia aqui o link do vídeo, manda nos grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, avisa aí para os teus amigos, tem esse vídeo aqui do Eduardo Ferrari lá no canal Vasco Connection, vamos dar uma moral lá também. É um cara super vascaíno, amo realmente esse clube, podem ter certeza disso, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês, Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro, saudações vascaínas.